Salmo 1, versículo 1, nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que produz o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Por quê? Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Podemos tomar assento. Amém? Então, é uma passagem bastante conhecida, irmãos, mas eu estava meditando nesse salmo, e eu gostaria de pegar aqui também, como textual da minha mensagem, o que Paulo escreve. Eu gostaria de pedir ali, com auxílio da Débora, na Bíblia Vida, põe para mim aqui, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, eu quero pegar como um texto de ouro para a minha mensagem nessa noite. Eu quero falar sobre o poder da influência, né? Nós vimos aí esses dias, nós temos sido bombardeado aí pelas mídias, né? A moça foi cantar lá um louvor, né? 1 Timóteo 4,12, e aí repercutiu, talvez nem da forma que ela imaginava, mas aí causou uma polêmica, isso tudo por causa do que a gente precisa meditar nessa noite, que é a influência. Colocou aqui, ó, veja bem, ninguém faça pouco caso de você, porque você ainda é moço. Mas tem uma coisa: seja exemplo para eles, para que sigam o caminho que você ensina e vive. Seja modelo para eles, no amor, na fé e na pureza. Um conselho de um velho, Paulo, o velho, dá ao seu discípulo jovem, Timóteo, para que ele, só o versículo 12 mesmo, para que ele seja um modelo, para que ele seja um padrão. E sabe o que acontece, irmãos? Veja bem, o crente, como uma árvore frutífera, ele não imagina o poder que ele exerce, né, da influência. Veja bem, o que é uma influência? O que é? E veja bem, o que é influenciar? Influenciar é inspirar, é incutir, é entusiasmar, é excitar, sugestionar, induzir, predominar. Existe uma frase que diz assim: a lua influencia as marés. Você sabia disso? Tanto é que quando, eu não sei se tem pescador aqui, quando o camarada vai pescar, ele tem nas casas de pesca, tem uma tabela mostrando as luas, lua nova, lua cheia, lua minguante. E nessa tabela, dependendo da lua, é bom para pescar e não é bom para pescar. Por quê? Porque a lua, irmãos, Deus faz as coisas perfeitas. Tudo que Ele fez é perfeito. Mas aí o inimigo da nossa alma, ele vem com a finalidade de distorcer, sabe? De estragar aquilo que Deus fez de bom,
perfeito. Ele veio com essa finalidade. E é interessante você observar, e o salmista aqui, ele inicia a sua adoração a Deus, salmodiando e dizendo que bem-aventurado, e bem-aventurado nós sabemos que é mais do que feliz. É mais do que feliz a pessoa, né, que não anda. Primeiro fator. Segundo, não se detém. Terceiro, e nem se assenta. E veja bem, torna a repetir o que é influenciar. Eu tenho sido um bom influência aqui na nossa comunidade? Como os irmãos me veem? Você já parou para se perguntar isso? Aonde eu moro, no meio da nossa vizinhança, você tem sido um padrão, um referencial? Eu disse isso aqui, e quero aproveitar, eu tenho um bar de frente à minha casa. E de sexta para sábado, de sábado para domingo, só a misericórdia de Deus. E uma vez eu perdi a graça. E eu liguei para a polícia. Vieram? Não vieram, não. Mas depois eu agradeci a Deus porque eles não vieram. Porque se eles vieram, eu dizia assim, o vizinho da frente aí que chamou a gente. Então, o que eu resolvi fazer? Eu vou para o joelho. E é interessante, a minha esposa está ali, ela pode confirmar o que eu estou falando aqui. Esses dias nós acordamos de manhã e estava ouvindo o louvor do bar. Eu falei, ixi. Aí a minha esposa pegou e falou assim, rapaz, o que está acontecendo? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ué, que virada, irmão. De manhã cedinho. E pior que tem hora que a minha janela na minha casa lá, elas balançam, irmão. Eles põem no último volume. Mas aí eu tenho orado ao Senhor. E já pedi oração por eles aqui, é um casal chamado Solange e seu João. Mas tem hora que eu olho eles, irmãos, e é só música de sofrência, é só música de... Sabe? Mas isso por quê? Porque ele está colocando para fora o que está lá dentro. E eu agradeci a Deus, eu falei, Senhor, eu agradeço, nunca mais eu vou fazer isso. Eu prometo ao Senhor, mas eu vou colocar o meu joelho. E todos os dias eu vou orar por esse casal. Porque imagina, irmãos, chegar a polícia ali e dar aquele bafafá, coisa, e quem chamou foi o crente. Como que eu vou ganhá-los para Cristo? Então eu tenho que, entendeu? Eu tenho que entender que eu fui chamado para influenciar, para fazer uma diferença. E eu preciso ser muito vigilante para não perder a graça. Como o nosso irmão pregou aqui quinta-feira, né? Falando sobre a temperança, o domínio próprio. Então, veja bem, existem vários tipos de influência. E eu quero destacar aqui nesta minha mensagem 4 tipos, tá bom? Existem vários. Então, veja bem, é necessário delienar, precustar as influências, pois elas podem ser sugestionadas ou pressionadas sobre nós. É difícil se livrar de certas influências, a não ser que o indivíduo seja bem posicionado acerca de seus ideais. Existem algumas influências boas, irmãos, que recebemos com deleite por causa dos ideais de quem as transmite. Mas é muito comum a contaminação de uma má influência. Vejamos alguns tipos. A influência primeira que eu quero falar, a influência da nossa carne, do nosso eu. É o maior inimigo nosso, irmãos. Embora nós temos mais 2. Listado ali na carta de João, ele fala a respeito do mundo, da carne, né?
do mundo, da carne e do diabo. Mas o primeiro que eu quero destacar aqui nessa noite é o eu. Por quê? Essa é uma questão da natureza caída do homem, irmãos. Paulo faz uma descrição quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 7. Ele chega a dizer: miserável homem que sou. Por quê? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, constantemente eu deixo a desejar. Percebe, os irmãos? O quanto, se nós não submetermos a nossa carne à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, a gente vai para a lona. Então, é imprescindível na nossa caminhada nós mortificarmos a nossa carne. Como agora há pouco o nosso pastor falava, há uma necessidade, irmãos, de nós mortificar o poder da nossa carne, através do jejum, da oração, da palavra de Deus. É importante, é imprescindível na nossa vida, para que ela não se sobressaia. E aí, nós vamos prestar um desserviço ao reino de Deus. Porque imagine vocês, como eu disse a princípio, se eu chamasse a polícia ali por causa do meu vizinho, o bafafá que ia dar, e aí, como é que ia ficar a minha reputação como um crente salvo, lavado, remido pelo Cordeiro de Deus diante da nossa comunidade, onde moramos? Imagina os irmãos. Então, é importante, irmãos, é importante nós entendermos que sobre a guerra entre essas duas naturezas, e existe uma tendência para o mal no próprio homem, embora o mesmo se esforce para praticar o bem. A palavra de Deus nos informa que essa tendência se chama pecado. Romanos 3:23, coloca aqui para mim depois Romanos 6:23. Por quê, irmãos? Pois todos pecaram, todos fracassados, e estão afastados da glória de Deus. Quem fez isso? O pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, nos assedia, nos quer conduzir, quer nos influenciar para o mal. Romanos 6:23. Mas o salário do pecado é a morte. Mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então nem tudo está perdido. Tem uma porta de escape. Tem uma porta de escape. Tem uma chance para você mudar. Tem uma chance para você, sabe, aleluia, mudar a sua maneira de pensar, de agir, de fazer. O pecado não pode mais te dominar, irmãos. Por quê? Porque você entregou a sua vida a Deus. Então o pecado não tem mais como querer te influenciar. Mas para isso se faz necessário você, mortificar a carne, abafar o pecado, e é o Espírito Santo que tem que, sobressair nessa guerra, e você, aleluia, cantar o hino da vitória, saber que em Cristo somos mais do que vencedores, amém? Aleluia. Continuando, veja bem, a influência do mundo é a segunda que eu quero destacar. Quando nos referimos sobre a influência da carne, falamos a respeito do mal que vem de dentro de nós mesmos, isto é, o inimigo que se instalou dentro da nossa própria casa, quer dizer, o nosso corpo, com o efeito da queda adâmica. Portanto, concernente às influências do mundo, refiro-me ao inimigo, veja bem, que está do lado de fora, incitando e sugestionando ao parceiro interno para que deixe sempre a porta aberta. É interessante observar que o sistema do mundo é a abrangência de atividades malignas, irmãos, já instaladas, dominada como o curso deste mundo, que tem como comandante o príncipe das potestades do ar, conforme Paulo, Efésios 2:2, para mim. Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo de número 2, versículo de 2,
seguiam a multidão e eram iguais a todos os outros, cheio de pecado e obediente à ordem deste mundo, e ao poderoso príncipe do poder do ar, que está operando agora mesmo no coração daqueles que vivem em desobediência ao Senhor. Eu acho linda essa tradução, pastor. Você está entendendo, irmão? Porque veja bem, eu quero abrir uma pausa aqui. A nossa irmã hoje está chorando a morte de uma filha que foi vítima de um feminicídio, irmãos. Você está entendendo? Mas às vezes a gente não entende. Quem provoca isso? Quem provocou essa situação? O inimigo das nossas almas, que não brinca de ser inimigo. Agora, eu sabendo disso, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso correr lá, como disse o salmista no Salmo de 91, né? Que diz que aquele que habita, aleluia, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você sair debaixo da sombra do Onipotente, irmãos, você incorre em ser eliminado por esse inimigo, que não brinca, que não tem dor, que não quer nem saber se a mãe vai chorar, se o pai vai chorar, se a família vai chorar. Ele veio com essa finalidade. Então nós precisamos fazer o quê? Nos resguardar, entendendo que nós temos uma chamada, e fomos chamados para influenciar para o bem, para que as pessoas olhem para mim, olhem para você, e diz ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem, uma jovem de Deus. Porque às vezes, irmãos, palavras não resolvem. A gente às vezes, sabe, as pessoas cansam de ouvir a gente falar. Mas às vezes, sabe, o nosso comportamento, as nossas atitudes, sabe, elas não condizem com aquilo que nós falamos. Então, por isso que o poder da influência, ele é muito forte. É muito forte. E principalmente quando esse poder vem de fora para dentro. Ela cantou aqui de dentro para fora, né? De dentro para fora, não é assim? Mas quando vem de fora para dentro, se tiver a porta aberta, irmãos, entra. E aí a desgraça está feita. Os irmãos me compreendem? Conseguem me compreender? Então vamos correndo aqui. Então a influência do mundo é dessa forma. É difícil se livrar dessas influências, a não ser que a pessoa seja realmente convertida. E é isso que, através da ministração da palavra, que a gente queremos fazer você entender. Há uma necessidade de você não sair daqui convencido, mas sair daqui convertido pelo poder da ministração da palavra de Deus, entendendo que precisamos chegar mais perto. Precisamos atentar para o que está escrito, porque o que está escrito, irmãos. Não tem o que revogar, igual palavra de Reis, não volta atrás. Está escrito, acabou. Não tem o que discutir. Amém? Isso é a segunda influência. A terceira, a influência do maligno. Veja como são as coisas. Quantos tipos de influência o inimigo tem a seu favor para manter os homens distantes de Deus? Quantos? Tem a carne, o mundo e ele mesmo. Seu estilo de ação é usar todos os meios que lhe está disponível temporariamente, sendo ele o príncipe deste mundo. Como Jesus salientou, fica fácil usar o sistema que ele mesmo engendrou para distanciar as pessoas do Senhor. Acho importante salientar esses princípios. Por quê? Pelo fato de que, se não vigiarmos em todo o tempo, podemos até mesmo entrar por uma estrada ou decisões que têm a estampa de ótimas, ou porque todo mundo está entrando ou usando, e mesmo assim ser uma estratégia maligna, para que tais pessoas possam imaginar que seja um bom caminho, mas o seu fim é a destruição. É importante observarmos o que está escrito em Provérbios 14:12, que diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte.
Então, mas todo mundo está indo, todo mundo está fazendo. Mas espera aí. Mas se todo mundo está indo, todo mundo está fazendo, será que está certo? Será que não era bom a gente observar, parar um pouco, pesar? Ué, todo mundo está indo, estou fazendo, todo mundo está... Eu tive uma semana dessa aí, eu fui numa congregação, e chegando lá, eu pude observar uma criança, mais ou menos de uns 8 anos, um cabelo branquinho. E me chamou a atenção aquela criança. Cabelo branquinho, pastor. Criança de 8 anos de idade. Aí quando você olha para uma criança dessa, aí você pensa, é crente ou não é crente? Ainda mais quando na comunidade, né? Você consegue me entender? Uma criança, ela tem poder de persuadir a mãe, dizer assim, eu não quero meu cabelo preto. Você acha que uma criança com 8 anos tem isso? O que os irmãos pensam? O que os irmãos pensam? Mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a mãe e o pai, ele gostaria de fazer, mas fica sem graça de fazer, né? Aí faz no filho. Aí diz, que o filho gostou, né? Ele quer fazer. Por isso que eu quero aproveitar a oportunidade, abrindo essa brecha, para chamar a sua atenção, você que é pai, você que é mãe, você que é vô, você que é vó. Irmãos, o sábio Salomão escreveu em 22:6 de Provérbio. Põe para mim aqui, para ver. Para mim, 22:6 de Provérbio. Olha o que o sábio escreveu, irmãos. Veja bem. Instrua o seu filho a formar bons hábitos, enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o caminho, mesmo depois de adulto. Agora, eu quero, abrindo essa brecha, eu quero chamar a sua atenção. Vocês lembram de Joquebede? Joquebede era mãe de quem? Era mãe de Moisés. O filho foi mandado embora, pegaram o Moisés, agora trazem para Joquebede criar como filha, como filho da filha de Faraó. Joquebede não desperdiçou a oportunidade, ela influenciou, ela instruiu Moisés a respeito de quem ele era, de que família era, de que povo ele era e de que Deus, a mãe dele, servia. Foi forte, irmãos, a influência de Joquebede na vida de Moisés, porque quando a gente observa os filmes, chega momentos, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, o Moisés, ele olha para o Egito, ele olha para o seu povo e ele fica, dividido. Já adulto, já lá na casa de Faraó. E o escritor aos Hebreus, ele vai fazer questão de destacar que o Moisés tomou uma decisão por influência da sua mãe. Ele disse, aleluia, o escritor aos Hebreus, que ele deixou de ser contado como filho da filha de Faraó para escolher sofrer com os filhos de Deus, com o seu povo, aleluia, com o seu Deus. A influência foi forte na vida de Moisés, irmãos. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção aqui nessa noite. Você que está aqui, você que é tia, você que é tio, aproveita a criança, irmão, porque vocês já prestaram atenção o que a nossa sociedade vem tentando fazer com as nossas crianças? Vocês não sabem aqui, não aparece, mas quantas crianças não têm sumido por causa de pedidos de grandes pessoas para fazer trabalhos, para enriquecer, para poder prosperar, para poder progredir? Quantas pessoas? Então, irmãos, pesa sobre nós essa responsabilidade.
pesa sobre nós. Eu acho interessante, o nosso pastor gosta de destacar quando trazem a criança aqui para apresentar o pastor, ele faz questão de destacar, é importante. Você vai criar essa criança para Deus, você não vai criar essa criança para você. Por quê? Porque você tem que influenciar ela desde novinho. É desde pequeno, irmãos, que a gente vai trabalhando, vai moldando. E preste atenção, quero chamar a sua atenção para uma coisa: um caráter deformado leva 15 anos para ser mudado, quando a pessoa quer. Quando a pessoa quer um caráter deformado. Então não é mais fácil eu e você, nós, investirmos nas crianças, para fazer entender. A criança, irmãos, não adianta você cobrar dela. Você precisa dobrar o joelho, ela vê você de joelho dobrado. Ela precisa estar vendo você desfolhando as páginas da Bíblia. Ela precisa muitas das vezes ver você chorando, irmãos. Como já aconteceu com a minha neta aqui, eu dobrando o joelho, eu orando lá, a minha neta chegou lá, eu acho que tinha uns 4, 5 anos, bateu nas minhas costas e disse assim: vovô, o senhor está triste, o senhor está chorando? Imagina isso na cabeça dessa criança quando ela crescer. Ela vai esquecer dessa cena? Duvido, irmão. Vai nada. Ela jamais vai esquecer dessa cena. Por quê? Porque o meu testemunho, o testemunho dela me ver ali de joelho, dela me ver chorando, dela me ver orando, vai mexer com a cabeça dela. Porque eu falo isso como testemunha própria. Eu já contei aqui para os irmãos. Quantas vezes eu cheguei em casa, jovem, e a minha mãe lá num canto da sala de joelho dobrado. Quantas vezes? Mas minha mãe nunca chamou eu para orar, não. Viu, irmão Nadir? A minha mãe chega, não, vem cá. Não. A minha mãe partiu, mas deixou um exemplo para mim. Deixou um modelo. E aí eu sei quando as coisas apertam, aquela lição vem na minha cabeça. Fala assim: quem sabe não alcança a vitória na madrugada. Há quem diga que de madrugada a fila é menor, né? E o sábio vai dizer que aqueles que me buscam de madrugada, você vai achar, irmão. Está entendendo, irmãos? Está entendendo a mensagem? Então vamos voltar aqui. Então veja bem, irmãos, nós poderíamos aqui citar outros exemplos, mas eu quero ser breve aqui, eu não quero cansar os irmãos. E veja bem, a influência é tão interessante que ela pode ser boa como ela pode ser ruim. Sabia disso? Quando abrimos a nossa Bíblia, 1 Reis, capítulo de número 13, versículo de número 11, nós vamos encontrar uma história fascinante no Antigo Testamento. Deus chama um profeta novo, tira ele lá de Judá e vai lá falar com Jeroboão. Eles estavam fora da presença de Deus e eles estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. Então Deus pega um profeta novo e leva lá e vai profetizar. E a primeira coisa que ele faz, ele profetiza contra o altar. Um altar levantado a um Deus. E ele chega lá, ele clamou o homem contra o altar, versículo 2, por ordem do Senhor: altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes do alto, que queimam sobre ti incenso e ossos humanos. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal que o Senhor fala: o altar se fenderá e a cinza que está sobre ele se derramará. Irmãos, quando o rei Jeroboão ouviu isso, morreu de dar risada. Diz que a ira acendeu no coração dele e ele ergueu a mão e deu a ordem: prenda o profeta.
Só que quando ele fez isso, ele não conseguiu voltar mais o braço dele, irmão. Ficou estendido o braço de Jeroboão. Aí agora amoleceu o coração. O coração dele esfriou rapidinho. E ele pediu: oh, homem de Deus, eu sei que Deus está na tua vida. Ora por mim, ó Senhor. Pede misericórdia. Para que meu braço seja restaurado. Porque o braço ficou esticado, irmão. E o homem de Deus ora, e o braço dele retorna, volta ao normal, acontece um milagre instantaneamente. E aí agora o rei, né? Não, vamos entrar no palácio, eu vou preparar um banquete para você, porque você é o cara. Ele falou assim: não, senhor, nada disso, eu tenho uma ordem dada por quem me enviou aqui. Não posso comer, nem beber e nem voltar pelo mesmo caminho. E ele vai embora. Aí, o filho de um profeta idoso, vamos usar essa referência, né? Posso falar, né, pastor? O senhor não vai? Um profeta velho. O filho conta para o profeta velho pega, irmãos, e manda o filho, né, abordar um jumento, e ele monta em cima e vai atrás do profeta novo. Chegando lá, e encontra o profeta novo num caminho. Ele estava embaixo de uma árvore, descansando. E ele chega lá e diz: homem de Deus, vamos até a minha casa para você dar uma relaxada. Eu vou preparar um banquete para você. Ele falou assim: não, senhor. E ele disse assim: eu também sou profeta como você. Ele disse assim: não, senhor, eu tenho uma ordem. Quem me mandou aqui disse que não é para mim comer, nem beber, e nem voltar pelo mesmo caminho. Mas disse assim: rapaz, aqui, ó, cabelinho branco. Eu recebi um anjo, e um anjo mandou eu pegar você e levar na minha casa para nós comer, para nós encher a barriga. E aí o profeta novo não aguentou a pressão. Foi lá para a casa do profeta velho, encheu a barriguinha, ele abordou o jumento, mas antes dele sair o profeta agora usado, né? Não sabe por quê, né? Eu acredito que foi por Deus. Será que foi por Deus? E diz assim: olha, você não vai ser sepultado no sepulcro de seus pais. Você vai morrer porque você desobedeceu a ordem do Senhor. No caminho um leão vai pegar você, vai matá-lo e não vai comer. E aconteceu, irmãos. Então, você veja que o poder da influência, ela pode ser benéfica, mas também ela pode ser maléfica. Então, nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos ter vigilância, irmãos. Ah, mas é um profeta. É melhor fazer prova com Deus. Eu ouvi uma mensagem do Neulildo Ascioli, ele pregou uma vez lá no Zaira 3, pastor. Ele disse assim, eu dirigi a congregação do Zaira 3, e o Neulildo Ascioli foi lá pregar um dia. Ele disse assim: irmãos, todo vaso vaza. Samuel errou 7 vezes num dia. Então, olha, não perca a oportunidade de profetizar. Eu falei: sangue e fogo na sua vida, meu camarada. Então, veja bem, continuando aqui, as horas já foram. Então, veja bem, esse é um tipo de influência má. O profeta novo morreu, irmãos, porque foi influenciado pelo profeta velho, mentindo para ele. Então, tome cuidado. Não tem mentirinha pequena, nem mentirinha grande. Tudo é mentira e tudo é pecado. Amém? Então, aconteça o que acontecer, diga a verdade. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Amém? Continuando agora, os exemplos das boas influências.
Eu acho interessante que nós poderíamos destacar aqui tantas pessoas. Nós poderíamos falar de Abraão, o homem que foi chamado para ser uma bênção. E por onde Abraão andou, eu tenho certeza que ele marcou a vida de muita gente. Porque por onde passava, sempre deixava um altarzinho montado, não é assim, pastor? E a influência de Abraão foi tão forte na vida de Isaac, que Isaac aprendeu com Abraão. E quando você medita no capítulo 26, sobre a vida de Isaac, é interessante que ele aprendeu com o pai. O negócio estreitou, houve uma grande crise de fome, e ele estava pensando em descer para o Egito, mas ele montou o altarzinho, falou com Deus, e Deus disse: não, senhor, não desça ao Egito. Não faça igual seu pai, não. Faz não. Mas persevera. Eu vou manifestar um milagre. E ali ele ia cavando o poço e achava água onde ninguém achava. Pegava poço entulhado, poço tapado. Irmãos, cavar poço, olha, só Deus. Hoje nós temos aí as máquinas industriais, né? Mas imagine naquela época, sem tanta ferramenta, a dificuldade. Mas a influência de Abraão na vida de Isaac foi tão forte, irmão, foi tão forte que ele padeceu em meio aos seus vizinhos. Mas sempre foi um referencial para as pessoas. Houve um homem que chegou ali e disse assim: nós reconhecemos que Deus é na tua vida, cara. Depois de tanta intriga, porque ele cavava o poço, via, não, esse poço aqui é nosso, ele saía daqui, ia para ali, ele cavava outro poço, quando ele ia indo bem, achava água, os inimigos vinham, e ele... Mas teve um poço que ele cavou que mudou a vida dele. Por isso que a gente não pode desistir, a gente não pode desanimar, a gente não pode, irmãos, entregar os pontos, porque, irmãos, quem é fiel, quem fez a promessa é fiel, para lhe garantir a vitória. Continue perseverando. Isaac perseverou, e foi uma benção. Nós poderíamos falar também da vida de Daniel. Irmãos, eu amo estudar sobre Daniel. O Daniel chegou a ser o terceiro dominador no reino de Babilônia. Já parou para pensar, irmãos? A influência de Deus na vida de Daniel, e o que Daniel conseguia influenciar as pessoas ali em Babilônia. Logo já de cara ele já entra com um propósito. Eu não vou me contaminar, eu não vou me deixar influenciar pelos manjares do rei. Travou no coração dele, chama os 3 amigos e entram em acordo e diz: não. E a recompensa, pastor? A recompensa passou por quantos reinos? O profeta Daniel. Está entendendo, irmãos? Então, veja bem, irmãos, eu não quero ser cansativo aos irmãos, mas eu quero que os irmãos meditem naquilo que nós ministramos aqui nessa noite, porque, veja bem, para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de falar para os irmãos o seguinte, para a gente fazer a conclusão e aplicação de tudo isso que nós temos ministrado. Veja bem, deixa eu achar aqui que eu estou meio perdido aqui no meu esboço aqui. Então, nós temos aí os exemplos de boas influências, e agora é o seguinte, para nós concluir, nós poderíamos também falar sobre Mardoqueu e Esther, no reino persa, e falar de tantos outros. Mas eu acho linda a história de Esther, irmãos, tanto é que está patenteado no meu coração. Mas veja bem, Deus nos chamou para deixar as nossas boas influências nesse século. Agora, o que eu e você nós estamos fazendo? O que estamos fazendo, irmãos? Nós já vamos para o 3º mês do ano de 2024. Quantas almas nós ganhamos em 2023? Perceba, os irmãos, eu não quero me excluir. Eu estou no meio. Tá? Quantas almas nós ganhamos? Quantas almas nós batizamos? Quantas almas nós discipulamos no ano de 2023? E nós já vamos no 3º mês de 2024.
Mas eu quero trazer à sua memória uma coisa. As pessoas estão aqui, ó, de olho em mim e você. A gente pensa que não. Mas é interessante quando você observa lá, naquela sunamita que via Eliseu passar, ela ficava olhando e dizia assim, chamou o marido e disse, ó, esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Então que nós possamos, irmãos, meditar nessa noite, nessa passagem. Porque o salmista, ele foi enfático em deixar aqui registrado que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Evite, irmãos. Evite certas amizades. Evite. Evite certos conselhos. E tome cuidado aonde você anda, com quem você anda. Tome cuidado. Não permita ser influenciado, mas busque a graça de Deus para que você seja um influenciador. Amém? Deus abençoe. As palmas louvam ao Senhor e agradeço a minha oportunidade.